Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhaço Terapia Integrada. Hoje chegamos à quarta ferida emocional, das 5 que falaremos aqui nesses vídeos. Vamos falar sobre a ferida da humilhação, que ocorre lá naquele período de molde do ser humano, infância, na fase onde a criança está ali aprendendo a controlar o seu corpo, principalmente os seus esfíncteres. Ou seja, é quando a criança está saindo da fralda e ela começa a perceber que sai algo dela, tanto o xixi quanto o cocô. E o curioso disso é que emocionalmente para a criança, além de ser algo novo, curioso, essa produção que ela faz dos seus dejetos tem um valor muito importante e diferente, que é aquilo que eu produzo, aquilo que sai de mim. Então, olha como é uma questão aqui de valor próprio. E aí, quando a pessoa tem essa ferida muito evidente, ela tem uma tendência ou a dor dela muito grande de se envergonhar, de sentir vergonha simplesmente por existir. Porque em algum momento nessa fase, na dinâmica da família, ela foi oprimida, reprimida, até mesmo ridicularizada. E aí ela se sentiu com vergonha. Então a questão aqui começa, por exemplo, a pensar o como é que foi essa situação. A gente sabe que também existe uma influência até mesmo de crianças que vão à escola nesse período. Então, tem o ambiente ali da família, mas também os ambientes que são extensivos. Escola, casa dos avós, de outros familiares ou pessoas que cuidam da criança também nessa fase. Então, tem esse movimento acontecendo. E lembra sempre, a ferida é um modo de sobrevivência. Não necessariamente tenha sido uma situação que causou esse dano, mas foi como a criança se percebeu e se sentiu, ok? Então, o que ela aprende nesse movimento? Ela está aprendendo a controlar o corpo. E aí também, com isso, os desejos que ela vai ter na vida. E aí ela pode entender isso como algo feio, como algo que causa desconforto. E isso começa a trazer essa sensação. Então, o que ela pensa? Se eu me diminuir, se eu não me mostrar, se eu realmente aqui ficar quietinho, quietinha, no modo bem ali de não se expor, eu estou seguro ou segura. É aquela frase que a gente traduz aqui, que a criança nem sabe o que está acontecendo com ela, mas os estudos mostram para a gente todos esses padrões. Então, o que acontece? Qual que foi alguns exemplos de dinâmicas aqui que eu já vim falando um pouquinho, mas mais especificamente. É quando a criança ela é exposta na frente dos outros. Vamos supor, alguém faz uma piada, vai ridicularizar, então entra também a questão aqui do bullying, entra também a questão, por exemplo, da mãe ou do pai fazerem alguns comentários ali destrutivos mesmo em relação à postura da criança. Ah, não faz xixi no lugar certo, não faz cocô, já falei, não aprendeu, tira sarro para alguém da família. Então, isso também já traz aí um grande desconforto. Outra coisa, por exemplo, quando a criança ela está nessa fase, ela está aprendendo a viver. Então, os adultos estão ensinando ela. Só que vamos colocar que, é claro, isso aqui é natural, gente, porque existem condutas que são até para proteção da criança, mas ela pode não entender dessa maneira. Então, por exemplo, a criança ela senta largada no sofá. Aí vem o adulto, fecha a perna, senta assim, não faça assado. É a forma como é falado. Não é o que, mas é o como foi colocado aquilo que queria ser passado para essa criança. Então, olha como você fala. Você está pensando que você é quem? Esse tipo de frase faz com que a criança queira se diminuir. Porque imagina, um adulto, da forma como ele está expondo, pode trazer esse tipo de informação. Então, a vergonha, nesse caso, que vem aí junto com a humilhação, ela acaba sendo associada ao quê? A prazer, ao corpo e à expressão dela. E aí, a expressão do seu próprio existir. Lembra que ela está fazendo um produto
Eu lembro casos de clientes, por exemplo, contarem para mim em sessão que o filho estavam fazendo uma obra de arte na parede quando pegou ali o cocô na fralda e simplesmente pintou. E com aquela carinha assim, uau, olha só o que eu fiz. Então, é uma fase que isso pode acontecer. Se você já passou isso na sua casa aí com seus filhos, conta aqui para mim nos comentários. Então, é algo que, por isso tem muito a ver com o ser, com esse valor. E é uma fase tão interessante que, como eu falei, se é reprimido, a forma como é falada, como é colocada, a criança ela pode passar então a reter, ela vai ficar retendo muita coisa. E isso você vai entender uma das disfunções corporais que vão acontecer mais lá na vida adulta. Então, vamos lá, vamos trazer algumas perguntas aqui para que você possa dizer, se identificar, se essa ferida é a sua campeã aí dentro das 5. Você costuma se diminuir para não incomodar os outros? Sente culpa quando sente prazer. Às vezes, até o prazer de não fazer absolutamente nada, que é muito bom, mas você sente culpa. Você tem dificuldade de se mostrar, de se expor, acredita que está sendo criticado, criticada, julgada o tempo todo, e aí você acaba se cobrando de uma maneira excessiva. Não precisa, é muito parecido ali com o que eu falei na ferida de injustiça. Não precisa do chicotinho de ninguém. Você mesma, você mesmo já se detona sem precisar ninguém vir colocar algo em cima. Você se percebe dessa maneira? Outro ponto, você se desculpa por tudo? Fez alguma coisa, caiu uma gota de água, ai, desculpa. Alguém foi aí fazer uma refeição na sua casa, ai, desculpa, não tá bom. Entende? Desculpa por tudo, até por coisas que realmente estão funcionando, talvez na sua cabeça, só na sua cabeça elas não estão. E aí você fica nesse looping. Outra questão, acaba se sentindo inadequado, inadequada com frequência. Se você respondeu aqui, você sabe que está nessa ferida. A ferida de humilhação, ela cria adultos educados, mas profundamente envergonhados. E isso, gente, não é saudável. Aí vamos lá, algumas frases. Foi exagero meu, eu não deveria querer isso. Às vezes a gente usa até uma outra coisa, ai, como é pecado, querer tem mais. Olha só como ela vai sendo embutida em outras coisas. Normalmente nessa fase também a questão dessa pressão em relação à espiritualidade, religiosidade é muito forte, porque aqui a criança ela está começando também a entender que existe pai, que existe mãe, que ele não é mais uma extensão da mãe, e ela começa a entender que existe um ser superior. Então aqui também tem muita questão que pode envolver a forma como você enxerga a tua espiritualidade, se você a tem ou não. E aquela história, deixa quieto. Deixa quieto, vou incomodar. Ou o que vão pensar de mim? Vem junto, entende? Que as coisas vão juntando. Então, a humilhação, ela não só cala você nos seus desejos, inclusive aqueles que são mais íntimos e sinceros, que seriam muito bom para a sua essência e para a sua vida. Ela vai realmente calar ali fundo, fundo, a sua essência e os desejos. Então, o que vai acontecer aqui? Quais são as patologias, quais são as psicossomáticas mais comuns para as pessoas dessa ferida? Lembra que eu falei da retenção? A retenção tem uma conexão direta aqui com o funcionamento intestinal. Então, pessoas da ferida humilhação tendem a ter problemas muito sérios no intestino, seja a constipação, diarreia, as intolerâncias, por exemplo, alimentares que automaticamente vão passar pelo intestino grosso também, síndrome do intestino irritável e assim por diante. Então, problemas intestinais estão ligados a essa ferida emocional. Então, se você tem, precisa olhar com carinho para essa culpa, para essa vergonha e começar a fazer um movimento aqui de entender, de se perdoar acima de tudo e deixar as coisas fluírem, porque reteve tempo demais. E retém o quê? Mágoa, ressentimento, a dor, e aí tem esse mau funcionamento do intestino.
As pessoas aqui, elas têm também uma questão com a autoimagem. Então, por exemplo, tem vergonha do próprio corpo. Às vezes são pessoas que vão querer fazer mil e uma coisas, né, para poder também ficar com o corpo melhor. Isso também entra lá na rejeição, entra no abandono, entra na injustiça, mas aqui é uma questão de vergonha do próprio corpo, tá? Tem essa questão. As tensões também são grandes aqui, tensões musculares, articulares, portanto, também dores aí. Então, tem essa armadura também aqui. As duas, é o que eu falo, vão casar um pouquinho, tá? Por conta disso. Então, a pessoa entende, o corpo dela vira um lugar que ela precisa estar controlando sempre. E isso traz um cansaço muito grande. E, obviamente, a pessoa acaba tendo todo esse desgaste. O que é para ser feito? Quais são os passos que você pode começar a dar hoje? E sim, procurando o autoconhecimento, procurando se aprofundar nessa dor para trazer o recurso. Vamos lá, alguns deles. Começar a tirar a vergonha do silêncio. Quando você se sentir com vergonha, envergonhado, envergonhada, você começar a reconhecer que isso acontece. Quando você reconhece, isso já não é mais um bicho-papão aí na sua vida. Então, você começa a dar espaço para sentir e trazer respeito por você. Experimenta, você vai ver como dá diferença. Então, isso me expôs, isso me envergonhou, isso me trouxe essa sensação. Já vai trazendo para a realidade. Outro ponto é começar a saber que o seu corpo ele é não só uma ferramenta que funciona para o seu bem-estar, mas que você pode sim sentir alegria e prazer de habitar o seu próprio corpo. Então é você se tocar, você se autoabraçar, parar para respirar, dar comandos para o seu corpo relaxar enquanto você respira, começar a conversar com o seu corpo, porque o seu corpo ele não é errado, ele só aprendeu a ficar preso e a se esconder. Esse é um outro ponto. Outra questão aqui que você pode estar fazendo é começar a autorizar em você os seus pequenos desejos. Então, por exemplo, a escolher algo simples. Vai sair com alguém, com uma amiga, um amigo, marido, esposa, enfim. Fala aquilo que você quer comer. Ah, eu quero experimentar isso hoje. Olha, eu quero ir para esse lugar aqui ao invés desse. Eu gosto desse tipo de roupa ou desta cor. É você colocando para você que aquilo que você gosta não só tem valor, mas também faz parte de quem você é. Então, é você se autorizar, é você se permitir um pouquinho por dia também a colocar os seus desejos realmente para serem satisfeitos. E um outro ponto é trocar o quê? O controle por cuidado. Flexibilidade. É fácil? Não é. Só que lembre uma coisa, a gente está falando aqui de vergonha. A vergonha ela é muito conectada com o medo. Então, o controle nada mais é do que uma tradução do seu excesso de medo da própria vida, da própria questão de quem você é. Mas qual é o recurso, então, dessa ferida? Lembra? Tem dor, tem ferida. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que é sólida. Como assim uma pessoa que é sólida? Normalmente a pessoa que tem a ferida de humilhação, ela é muito dedicada a não sentir vergonha e humilhação. Então, o que ela faz? Ela vai ser muito, muito boa naquilo que ela se dedicar, profissionalmente, na família. Então, ela é uma pessoa que você vai pedir algo para ela, ela vai entregar o melhor. E ela vai fazer isso com uma facilidade absurda. Essas pessoas nas empresas são aquelas que fazem os melhores relatórios, que fazem as melhores entregas, por conta realmente disso. Então, é você passar a usar este recurso para você realmente fazer. São as pessoas que vão ser boas editoras de livros, vão enxergar os erros com muita facilidade, são analistas por natureza e vão trazer assim percepções complexas porque elas têm essa ferida. Mas lembra, dá para trabalhar na dor, dá para trazer, aliás, no recurso, na dor não mais, a dor a gente vai lá mexer para transformar, para melhorar. Então,
aproveitar que tem essa ferramenta, que tem esse recurso e colocar isso a favor do servir, a favor das pessoas que você ama, a favor de, né, do seu próprio uso, vamos colocar assim. E aí nós chegamos aqui ao final dessa ferida. Lembre sempre, se os vídeos do meu canal fazem com que você reflita, queira trazer mudanças para a sua vida, lembre de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a isso. Ficamos por aqui. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre a última ferida emocional, que é a traição. Aguardem, e as coisas vão fechando aqui para vocês poderem realmente ali ter conhecimento que transforma. Até o nosso próximo vídeo.